bem-vindos à nossa leitura comentada do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Hoje é o dia 2 e o capítulo que vamos ler é O Benefício da Felicidade no Trabalho. No capítulo 1 ele já fala um pouco sobre a pesquisa, o autor fala um pouco da pesquisa que ele fez. E ele fez essa pesquisa dentro, inicialmente, de Harvard e aplicou lá dentro as suas conclusões. Nesse capítulo 2, ele vai explicar um pouquinho que ele aplicou essa mesma teoria, essa mesma pesquisa, essas mesmas conclusões fora de Harvard, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, e ele também teve resultados extraordinários. Ainda é um capítulo um pouco mais histórico, contextual, não é tanto prático, onde ele vai explicar de fato os princípios da conclusão da pesquisa dele para o dia a dia, que vai aí te ajudar no seu dia a dia, mas aqui é mais para corroborar a eficiência, a eficácia da pesquisa dele. É um capítulo curtinho, então rapidinho a gente vai terminar. Mas se você caiu de paraquedas aqui, só recapitulando sobre o que se trata esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. O autor ele fala que muitas vezes na nossa vida a gente aprende o quê? Que primeiro a gente alcança um sucesso na nossa vida e depois a gente é feliz, como por exemplo, quando eu conquistar aquele emprego dos sonhos, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu perder X quilos, quando eu alcançar aquele sucesso, aquela vitória, aquela meta que eu espero, aí sim eu vou ser feliz. E depois de muita pesquisa, ele descobriu o contrário. Ele prova aqui no livro cientificamente que um cérebro feliz é muito mais propício a alcançar o sucesso. E aí ele destrincha todos os princípios para que a gente consiga chegar nessa felicidade, para a gente ter o que ele fala que é a vantagem competitiva da felicidade para a gente alcançar o sucesso. E hoje, no nosso dia 2, o título é O Benefício da Felicidade no Trabalho. Se você perdeu o dia 1, ele fala de onde surgiu a pesquisa, de onde surgiu a teoria, que foi dentro de Harvard, e agora ele trouxe para o ambiente do trabalho. Vamos lá. Ele fala o seguinte: sobrevoando as savanas do Zimbábue, no outono de 2008, de repente fiquei nervoso. Como eu poderia falar sobre felicidade a pessoas em um país devastado pela mais completa implosão do seu sistema financeiro, além de ser governado por um ditador? Quando pousamos na cidade de Harare, alguns líderes de negócios locais me levaram para jantar. À luz de velas, um deles me perguntou: Chan, quantos trilionários você conhece? Respondi gracejando: muito poucos. Ele disse em seguida: quem for trilionário, levanta a mão. Todas as pessoas sentadas no chão à nossa mesa levantaram a mão. Vendo meu espanto, outra pessoa explicou: não há por que se impressionar. Na última vez que usei $1 zimbabuano, gastei 1 trilhão para comprar uma barra de chocolate. O Zimbábue tinha acabado de ser devastado pelo total colapso de sua moeda. Todas as instituições financeiras estavam com dificuldades para sobreviver. O país tinha chegado a adotar um sistema de escambo por um tempo. Em vista de tudo isso, preocupei-me com a possibilidade de minha pesquisa cair em ouvidos ensurdecidos por conta das concussões provocadas pelas repetidas crises. Mas, para minha surpresa, deparei com pessoas mais ávidas do que nunca em conhecer os bastidores dos princípios. Elas queriam se recuperar das adversidades e sair da situação mais forte do que nunca, e sabiam que precisavam de um conjunto totalmente novo de ferramentas para isso. Aí tem um título dentro desse capítulo: O Mundo Real. Desde que descobri que meus 7 princípios de psicologia positiva possuem extraordinárias aplicações no ambiente de trabalho, tanto em épocas de dificuldade quanto de bonança, o colapso econômico cristalizou muito rapidamente a necessidade não só de ajudar empresas e profissionais a preservarem o seu bem-estar, como também de ajudá-los a maximizar sua energia, produtividade e desempenho quando eles mais se faziam necessários. O mundo dos negócios também reconheceu isso, já que muitas empresas, antes invencíveis, de repente passaram a estender a mão em busca de ajuda. No intervalo de apenas um ano, dei palestras em empresas em 40 países dos 5 continentes e constatei que os mesmos princípios preditores de sucesso em Harvard funcionavam por toda parte.
Para um rapaz de vácuo que não tinha viajado muito, foi um privilégio conhecer tanta gente ao redor do mundo, cada qual com uma história diferente de felicidade, adversidade e resiliência. Aquele também foi um período de grande aprendizado. Aprendi mais sobre felicidade durante as minhas viagens na África e no Oriente Médio em meio a uma crise do que em 12 anos de estudo em um ambiente protegido. Este livro é o fruto desse trabalho e dessas pesquisas. Dos operadores de mercado em Wall Street, passando por professores do ensino fundamental na Tanzânia, aos vendedores em Roma. Todos eles poderiam aplicar os princípios reforçados pela crise para progredir. Em outubro de 2008, a American Express me contratou para dar uma palestra a um grupo de vice-presidentes. A empresa tinha acabado de se tornar uma divisão no Banco Central norte-americano. O Lehman Brothers tinha desmoronado. O Dow atingira baixas históricas. Dessa forma, uma nuvem negra parava na sala da Amex. Executivos de aparência cansada me olhavam com um semblante pálido, e seus Blackberries, que normalmente vibravam incessantemente no início de eventos como esse, permaneciam silenciosos. Demissões em massa, remanejamentos de cúpula e a decisão de reestruturar a empresa em um banco haviam sido anunciados 30 minutos antes da minha palestra de 90 minutos sobre felicidade. Aquela definitivamente não seria uma plateia muito receptiva, ou pelo menos foi o que pensei. Presumi, como havia presumido no Zimbábue, que a última coisa que um grupo de pessoas tão exauridas e desalentadas queria ouvir era sobre psicologia positiva. Mais uma vez, aquele se mostrou um dos grupos mais envolvidos e receptivos que já encontrei. Os 90 minutos se transformaram em quase 3 horas, enquanto os executivos cancelavam compromissos e adiavam reuniões. Assim como os quase 1.000 estudantes que se matriculavam para aquela primeira disciplina em Harvard sobre o tema, esses financistas altamente sofisticados estavam ávidos por conhecer a nova ciência da felicidade e aprender como ela poderia ajudá-los a ter sucesso no trabalho e na carreira. Os primeiros a adotar o benefício da felicidade foram os maiores bancos do mundo, por terem sido os primeiros a serem atingidos pela crise. Comecei a pesquisar e ensinar os princípios apresentados neste livro a milhares de líderes sêniores, diretores gerais e CEOs de uma das maiores e mais surradas instituições financeiras do mundo. Depois, passei às pessoas e empresas em todos os outros setores que também haviam sido gravemente golpeados pela crise. Os tempos não eram felizes, nem as plateias estavam felizes, mas, independente do setor, da empresa ou do cargo na organização, em lugar de resistência, encontrei pessoas quase universalmente abertas a aprender como utilizar a psicologia positiva para repensar o seu estilo de trabalho. Aqui é interessante, que ele levou toda a pesquisa dele de Harvard para o mundo dos negócios, das empresas, do corporativo, e mais uma vez os cenários eram ruins e a expectativa de que as pessoas queriam aprender sobre felicidade eram baixíssimas, e todas as vezes ele se surpreendeu. Pra gente ver o quanto que o mundo, as pessoas, a sociedade estão carentes por ferramentas diferentes das muitas vezes convencionais, como a gente muitas vezes já está cansado de tentar as mesmas coisas, ou da pressão que o dia a dia coloca sobre as pessoas, e o quanto a gente tem essa necessidade de novas técnicas e novas ferramentas para lidar com o dia a dia, com as metas, com as conquistas, de uma forma mais leve e, como ele mesmo diz, mais feliz, porque a felicidade não é só, nossa, como eu estou bem, como eu estou feliz. É um estado que você coloca o seu cérebro, que te potencializa para conseguir o resultado que você está desejando. Quanto o estado negativo, não só negativo de você estar triste, mas o estado cerebral de negatividade, de tristeza e de ameaça, quanto te atrapalha a conquistar aquilo que você quer. E é interessante que não foi só aplicado nos estudantes, no mundo real, das empresas, do trabalho, também ele conseguiu validar. E aí ele traz aqui um próximo tópico: imunidade contra o estresse. Enquanto isso, pesquisadores da psicologia positiva concluíam uma meta-análise, um estudo de praticamente todos os estudos científicos disponíveis sobre a felicidade, mais de 200 feitos com 275 mil pessoas. As conclusões desses pesquisadores corresponderam exatamente aos princípios que eu vinha ensinando,
que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todos os âmbitos, inclusive no trabalho, na saúde, amizade, sociabilidade, criatividade e energia. Isso me encorajou a aplicar os princípios em diferentes grupos. Aí aqui ele segue. Auditores fiscais, por exemplo, não são famosos pela sua felicidade. Mas, se vamos testar a eficácia do benefício da felicidade no mundo do trabalho, eu queria saber se ensinar os 7 princípios poderia elevar o nível de felicidade, bem-estar e resiliência de uma empresa de contabilidade imediatamente antes deles entrarem na temporada tributária mais estressante das últimas décadas. É engraçado que ele vai falar que ele deu um treinamento da KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria e de consultoria tributária do mundo, que é uma concorrente da empresa que eu iniciei lá atrás no mundo tributário, que é a PwC, e ele fala que deu esse treinamento de felicidade, né, para alcançar o sucesso para esse time, e foi impactante os resultados. Eu lendo aqui, né, e lembrei, nossa, que legal seria se na época a gente também tivesse tido esse treinamento específico sobre isso. Acredito que as famosas busy e as famosas noites viradas teriam ficado muito mais leve com essa nova visão de tudo que é aquilo que a gente estava vivendo, né? Mas ele vai seguir e vai contar como foi. Ele fala assim: dessa forma, em dezembro de 2008, conduzi um treinamento de psicologia positiva de 3 horas para 250 gestores da KPMG. Depois disso, voltei à empresa para ver se o treinamento havia ajudado a imunizar esses gestores contra os efeitos negativos do estresse. Os testes demonstraram que foi exatamente o que aconteceu, e muito rapidamente. O grupo de auditores que participou do treinamento apresentou pontuações de satisfação com a vida significativamente mais altas e pontuações de estresse mais baixas que um grupo de controle que não recebeu o treinamento. E o mesmo aconteceu na UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley e incontáveis outros gigantes feridos. Diante da maior retração econômica da história moderna, as empresas instituíram rigorosas restrições a seus colaboradores, similares à época da guerra, apertando ao máximo os cintos da tentativa de sobreviver. E mesmo assim, elas encontraram folga no orçamento para os meus treinamentos baseado nessa pesquisa. Os líderes dessas empresas reconheciam que seriam necessárias mais do que habilidades técnicas para ajudar a empresa a sobreviver às difíceis circunstâncias. E não só nessa época aqui, né, gente? Se a gente for ver hoje em dia, já viu aquela velha frase, o pessoal é contratado pela técnica, mas é demitido pelas soft skills, pelas habilidades comportamentais? A forma como a gente pensa, enxerga o mundo, a vida, os fatos, aquilo que está acontecendo, molda completamente as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa motivação, o nosso foco, a nossa vantagem competitiva para ter maiores resultados. Por isso que esses treinamentos dão tão certo, né? Óbvio que tudo depende, mais uma vez, de como a pessoa que está recebendo esse treinamento está vendo aquilo e quanto ela vai implementar aquilo que ela está aprendendo. Mas é altamente eficaz do que apenas focar 100% da técnica. É aquela velha história, hoje em dia a técnica é commodity, a técnica, todo mundo que se propõe a fazer alguma coisa precisa ter a técnica, mas não é mais diferencial competitivo. O seu diferencial competitivo vai ser o seu comportamento, a sua forma de pensar, como que você vai agir diante de tudo aquilo, né? A sua visão de mundo, a sua visão da situação, a sua visão macro, a visão 360, onde você vai enxergar gargalos, riscos, problemas, mas não num viés de, nossa, que coisa ruim, mas como eu posso fazer para resolver esse problema, como eu posso agregar, como que eu posso gerar valor. E tudo isso, essa forma de pensar, não é técnica, é soft skills, é pensamento, é comportamento, e tudo isso é treinável. Aí ele segue aqui, fala, deixa eu achar, e mesmo assim eles encontraram uma folga, né, no orçamento para os treinamentos baseados nessa pesquisa. Os líderes dessas empresas reconheciam que seriam necessárias mais do que as habilidades técnicas para ajudar a empresa a sobreviver às difíceis circunstâncias. Logo, faculdades de direito e empresas de advocacia também começaram a me procurar. E com razão. Pesquisadores descobriram, olha que interessante,
que os advogados apresentam um índice de depressão que ultrapassa mais de 3 vezes a média e que estudantes de direito padecem de níveis perigosamente elevados de angústia mental. Pessoal, eu sou advogada, fiz direito, fiz contabilidade e trabalhei no tributário, então eu entendo a ideia da galera aqui. Vários anos da faculdade de Direito de Harvard me disseram que vários alunos da faculdade de Direito de Harvard me disseram que costumavam estudar na biblioteca de pedagogia, vê isso, que era menor, porque o simples fato de estar no mesmo ambiente, no mesmo ambiente que outros estudantes de direito, ainda que ninguém dissesse uma palavra, espalhava um estresse negativo parecido com uma fumaça de cigarro que se aspira passivamente. Para combater essa penosa realidade, ensinei os 7 princípios a grupos específicos de advogados e estudantes de direito por todo o país. Falamos sobre como manter uma atitude positiva poderia lhes dar uma vantagem competitiva, como desenvolver os seus sistemas sociais de apoio poderiam acabar com a ansiedade e como eles poderiam se proteger da negatividade que se espalhava rapidamente de um cubículo da biblioteca ao outro. Mais uma vez, os resultados foram imediatos e impressionantes. Mesmo sobre uma carga de trabalho pesada e da tirania de expectativas impossíveis, esses empenhados estudantes e profissionais conseguiam aplicar o benefício da felicidade para reduzir o estresse e conseguir muito mais em sua vida acadêmica e profissional. Perceba que ele não fala aqui que a carga de trabalho diminuiu, que as expectativas diminuíram, que as metas diminuíram. Mas por que melhora? Porque melhora a forma de ver e de agir diante de tudo isso. Não necessariamente o estressor e o fato que está acontecendo na vida da pessoa. Aí ele fala aqui um próximo título: Espalhando a notícia. Apesar da explosão de estudos acadêmicos sobre psicologia positiva, suas revolucionárias descobertas ainda são em grande parte mantidas em segredo. Quando entrei na pós-graduação, soube que um artigo de um periódico acadêmico é lido, em média, por 7 pessoas. Estamos falando de uma estatística extraordinariamente deprimente, porque sei que esse número deve incluir também a mãe do pesquisador. Isso significa que, efetivamente, apenas 6 pessoas leem esses estudos, o que é uma piada, considerando que os cientistas fazem diariamente descobertas incríveis que revelam como o cérebro humano funciona mais e como podemos nos relacionar melhor uns com os outros. E mesmo assim, essas informações atingem apenas 6 pessoas e uma mãe orgulhosa. Quanto mais eu viajava, mais percebia que as revolucionárias descobertas da psicologia positiva ainda são em grande parte desconhecidas no mundo dos negócios e no ambiente de trabalho. Advogados expostos a um nível de estresse insuportável mal imaginam que técnicas específicas já foram desenvolvidas para protegê-los desse risco profissional. Professores de escolas dos ensinos fundamental e médio desconhecem um estudo que isolou os 2 principais padrões de bom ensino. Grandes empresas ainda estão utilizando programas de incentivo que estudos científicos demonstram ser ineficazes quase uma geração atrás. Em consequência, elas perdem uma oportunidade incrível de progredir. Se já foi realizado um estudo comprovando como os CEOs podem se tornar 15% mais produtivos ou como os gestores podem aumentar em 42% a satisfação do cliente, penso que as pessoas que atuam no dia a dia nas trincheiras e não apenas um punhado de acadêmicos deveriam saber disso. O objetivo deste livro é muni-lo nessas pesquisas, para que você saiba exatamente como utilizar os princípios da psicologia positiva e conquistar uma vantagem competitiva na sua carreira e no seu trabalho. Aí ele vai para o último tópico desse capítulo. Desenvolva o desempenho, não a ilusão. Baseados em 2 décadas de pesquisas que revolucionaram o campo da psicologia positiva e mais tarde influenciaram também meus estudos sobre a ciência da felicidade e do sucesso, os princípios que constituem a essência desse livro também foram testados na prática e refinados por meio do meu trabalho com pessoas tão variadas quanto financistas globais, professores do primário, cirurgiões, advogados, contadores e embaixadores das Nações Unidas. Em resumo, existe um conjunto de ferramentas que qualquer pessoa
não importa a profissão ou a área de atividade, pode utilizar para elevar a cada dia o seu nível de realização. A melhor parte é que essas ferramentas não funcionam apenas no ambiente de negócios. Elas podem ajudá-lo a superar obstáculos, livrar-se dos maus hábitos, tornar-se mais eficiente e produtivo, beneficiar-se ao máximo das oportunidades e atingir as metas mais ambiciosas na vida e no trabalho. Elas são basicamente um conjunto de 7 ferramentas que você poderá utilizar para elevar o seu nível de realização todos os dias, que é o que ele vai falar no restante do livro. Eu sei que esse primeiro e segundo capítulo pode ser mais maçante, porque é o contexto todo da pesquisa, e aí depois fica mais aplicável. Eis o que elas não farão. Elas não lhe dirão para estampar um sorriso no rosto, usar o pensamento positivo para se afastar dos seus problemas, ou pior, fingir que seus problemas não existem. Não estou aqui para lhe dizer que a sua vida será sempre um mar de rosas. Se existisse algo que os últimos anos me ensinaram, foi que isso não passa de uma grande ilusão. Em certa ocasião, ouvi o diretor-geral de uma grande instituição financeira reclamando: ainda é 1h da tarde e já ouvi 6 vezes hoje que a empresa virou o jogo. Se viramos o jogo 6 vezes, não sei mais onde estamos. O benefício da felicidade é bem diferente. Pede-nos que sejamos realistas em relação ao presente, ao mesmo tempo que maximizamos o nosso potencial para o futuro. Trata-se de aprender a cultivar a atitude e os comportamentos que comprovadamente promovem o sucesso e a realização. É uma ética do trabalho. Aí ele termina: ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar, é perceber que podemos. E aqui, pessoal, ele fecha o contexto, né, da pesquisa dele em Harvard e da aplicação no mercado de trabalho. E o próximo capítulo já é mais aplicável, já é mais prático, que se chama Mudar é Possível. E aqui ele vai trazer uma introdução sobre a neuroplasticidade, como a gente pode expandir a nossa capacidade de aprendizado, como a gente pode aumentar os nossos números de neurônios, como a gente pode aumentar a capacidade do nosso cérebro. Isso aqui, esse vai ser o último capítulo antes dele entrar nos 7 princípios, mas esse capítulo já é muito interessante, é muito prático e vai quebrar vários mitos aí na sua cabeça. Já fica um spoiler para você vir aqui e assistir a nossa leitura comentada dia 3 do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Te espero lá!